Oi, gente, encerrei aqui para a gente ver se volta. O pessoal estava falando que estava travando. Tá, vou convidar o Thiago aqui de novo, esperar um pouquinho para o Thiago entrar. Esperar um pouquinho, deixa eu ver se eu achei o Thiago aqui. Melhorou um pouquinho, gente? É, porque a gente está no Wi-Fi, sabe que tecnologia. Vamos tentar agora, Thiago, ver se voltou legal. Então, como eu estava falando, conta um pouquinho pra gente como é que você começou no esporte, quando surgiu essa paixão por cavalo? Ah, Carol, assim, eu praticamente nasci com os cavalos, né? Meu pai, acho que para a maioria que conhece, todo mundo sabe, é profissional, né? Então eu tive a oportunidade de crescer meio que junto com os cavalos. E a minha mãe, apesar de não montar mais, também sempre foi a paixão dela. Então, nossa, tá um barulho aqui. Então eu praticamente nasci no meio dos cavalos. Uhum. No começo, sempre acompanhei e tudo, mas não montava. Sempre gostei muito do bicho, sempre gostei muito de estar na IFE. Minha infância foi ali no clube, né? Foi ali na Sociedade Hípica Brasileira. Acho que quando eu tinha mais ou menos pequeno, eu montava às vezes, montava com meu pai, montava na fazenda, mas não era uma coisa mais de criança, de brincadeira. E acho que quando eu tinha mais ou menos ali uns 9 anos, comecei na escolinha, comecei ali junto com meu pai, e aí fui devagarzinho até que um momento que aí engrenou e nunca mais Calma, parei. menino, senão a gente não tem história para contar. Peraí. Então, Vem mas cá, foi você mais ou falou que menos com isso, com os 9 anos, com assim, que foi quando 9. foi quando eu comecei mesmo, ali junto com meu pai, ali no começo mais na escolinha, e aí foi quando eu engrenei e não parei mais. Tá, e me diz uma coisa, você diz que quando começou com 9 na escola, seu pai dava aula na escola? Ou ele dava aula particular e você fazia as duas coisas ao mesmo tempo? Então, meu pai, eu acho que ele era, assim, pode falhar um pouco na memória, porque eu era muito pequeno, mas ele era, eu acho que ele dirigia, era meio diretor da escolinha, e tinha muita gente que dava aula na escolinha que na época era aluno dele, trabalhava com ele. Meu pai, na época, tinha muito cavalo de concurso e tudo, então, assim, eu acho que é difícil para você, principalmente sendo pai, mas é difícil você conseguir focar assim no esporte e muito na aula, principalmente para quem está começando, né? Então, eu acho que eu não tinha aula com ele, eu fazia aula na escolinha, ele estava sempre lá observando e vendo, me ajudando, mas no comecinho não foi com ele não. Aí depois, quando eu já estava um pouquinho mais avançado, aí foi quando eu comecei com ele. Tá, e me diz uma coisa, você quando começou na escola, tá? Uhum. Você tinha pretensão de chegar onde você chegou hoje? Ou isso veio ao Não. longo da carreira? Como é que foi? O que que Ah, você tinha na cabeça quando você estava na escola? Você lembra? Cara, eu era muito pequeno, eu gostava muito, como eu te falei, eu sempre gostei muito do cavalo e gostava muito do esporte, mas no início eu fazia assim pela paixão pelo animal mesmo, sabe? E, Aham. e foi isso que me motivou a começar mesmo, tá ali no meio, tá ali no esporte, mas assim, não era, quando eu tinha 9 anos de idade, eu não podia imaginar que Chegar onde ia, você que chegou. ia chegar onde eu cheguei. Era uma coisa muito mais de hobby e de ficar lá com bicho. Eu sempre gostei muito de bicho, sabe? Então eu gostava muito de estar com o cavalo. Isso eu acho que é uma coisa que eu peguei com certeza do meu pai. Essa coisa do Da carinho, convivência, né? do carinho pelo cavalo. Então, assim, eu comecei e aí foi indo, aí mais para frente um pouco eu senti que realmente a coisa era maior, a dedicação tinha que ser maior e tudo. Mas no início era uma para estar perto do bicho mesmo, do cavalo. Entendi. Deixa eu te falar, o Pimentinha tá online aqui, craque, aprendeu comigo. Não sei se você consegue ler os comentários, que às vezes eles passam muito rápido. Tô Deixa eu vendo te fazer agora. uma. É, então. Às vezes, não tem essa pergunta escrita aqui, mas eu vou te fazer. Você lembra da sua época de escola? Os amigos que você trouxe da escola até hoje, do meio?
Você lembra, assim, de muitos, tiveram poucos, ou teve uma fase e não tem ninguém? Carol, da época da escolinha é difícil, assim. Da época Aham. da escolinha, de turma de escolinha é pouco, porque eu era muito pequeno. Mas um pouquinho depois, assim, já quando eu comecei ali no. Porque foi mais ou menos, eu acho que foi isso mais ou menos, é 2001, 2000 mais ou menos. Gente, espera aí que o Thiago saiu, vou convidar ele aqui de novo, deve ter tido algum problema. Internet é isso, né, gente? Os tempos de hoje, às vezes cai, às vezes não cai. Deixa eu convidar o Thiago de novo. Eu já estou começando a ficar interagida nesse negócio de live aqui. Vamos aguardar o Thiago aqui. Thiago caiu. Espero que ele não tenha se machucado. Se machucou? Sumiu do nada. É assim mesmo, Thiago. É, Mas, mas que eu estava vai lá, falando diga. da época de escolinha é difícil, mas logo um pouco depois, quando eu comecei a saltar ali iniciante, 80 e tudo, aí eu lembro Uhum. muito, aí é o pessoal que tá aí até hoje, o Antônio, como que nem você falou, é, o pessoal que começou lá junto comigo, tem muita gente que começou comigo na IPA, ele mais velho um pouco tinha o Stefan, o próprio saltava muito comigo o João Felipe, filho do Ibsen, falecido. Era mais ou menos essa geração. Vou fechar Thiago aqui e vou chamar. Voltou, voltou. A Voltou. internet tinha ficado ruinzinha. Tá me ouvindo, Thiago? Ih, Tô sim. agora tu tá sem. Agora voltou. Pimentinha tá falando aqui, campeões brasileiros júnior de 2007. A gente vai É, chegar lá. isso aí foi muito depois, mas isso, É. sim. Tiago, me diz uma coisa, a primeira prova que você competiu foi pela escola ou já foi particular do lado de fora tendo aula com teu pai? Não, eu fiz algumas provas de escolinha. Na época, não sei nem se é assim até hoje, mas eram aquelas provas que eram mais de critério subjetivo. Que Uhum. você fazia, tinha lá três categorias, uma com varinha no chão, uma com saltinho, outra com dois, três saltinhos, que eram ali no picadeiro. Eu cheguei a fazer umas provas dessas, e aí você tinha, a classificação é pelas notas que você, tinha lá alguns juízes que avaliavam, e aí fazia uma somatória, e você tinha um resultado, o que eu acho que é muito legal, porque assim, para quando você está começando, o importante é realmente você se preocupar com a postura, se preocupar lá com saber o que você está fazendo ali em cima, mais do que tempo, qualquer coisa dessa, né? Então isso realmente é muito importante. E É aí um bacana pouco você de... tá. Desculpa, fala. Não, pode falar, pode falar. Não, de falar, bacana você estar falando isso, porque mesmo que muito antigamente tinham essas provas subjetivas, né, elas hoje sumiram. Então é bom, o pessoal está ouvindo isso de você, que não é um cavaleiro tão assim antigo, que eu digo de 40 anos e Sim. tudo, que realmente fazia uma diferença muito grande isso, né? Ó, estão perguntando quantos anos você tem hoje. Tenho 28, tenho 28. Ó, Mas é vou isso, responder. Hum. é o que a Bel falou, e eram três categorias. Eu acho que era uma sem salto, uma com um saltinho e outra com dois saltos. Era uma coisa assim, mas o importante era que a classificação era pela essa questão subjetiva mesmo de nota e tudo. Então, assim, eu acho que para quem está começando, realmente isso é muito importante, porque assim, você está ali focado em outras coisas até você poder realmente pensar em saltar um percurso, saltar uma prova, e aí você vai mudando a preocupação com o tempo, né? Tu vai me puxar num link de uma outra pergunta que eu fiz aqui. É o seguinte: qual é a importância dessa parte da escola, da base que você tem na escola, como o que que você acha que você teve essa base assim tão aprofundada para o cavaleiro que você é hoje? Fez muita diferença? Você ter uma base, começar direito? O que que você acha disso? Ah, Carol, é muito importante, assim, né? Ali no início, quando você está começando, independente se você está começando novinho, que nem eu comecei, ou se você está começando mais velho, essa base é o que vai ficar marcado, assim, pelo te permitir dar os passos para frente, né? Então, se você não faz ela muito bem feita e com confiança e aprendendo ali realmente focando no que você tem que aprender, é difícil você
você evoluir. Então, assim, eu acho que você tem que realmente, esse início é muito importante. E esse início com cavalos que te permitem ter confiança, cavalos que te permitem ter tranquilidade, porque por mais que você não tenha medo, você não, é um esporte que você está ali com outro ser vivo, né? Então, assim, você tem que, não é uma coisa tão simples. Então, é importante serem cavalos que te permitam fazer tranquilamente, sem perigo, sem medo. É importante terem professores que realmente têm tempo, têm conhecimento e podem se dedicar e te ajudar ali na evolução. Então, isso é muito importante, os professores da escolinha, os professores dessa base. Então, assim, é um trabalho muito importante e essa base realmente é o que vai permitir que você siga evoluindo, né? Então, realmente a base esse trabalho de escola, é claro, é um tempo que você fica ali, você não vai ficar para sempre fazendo a escolinha. Então, acho que até pode fazer se você quiser uma coisa mais de hobby, uma coisa bem mais pontual. Mas se você quer evoluir, você precisa passar por esse período até você poder começar a sair e poder disputar outras coisas. Você chegou a perguntar ali um pouco Claro. antes da questão das provas particulares. Eu lembro que no meu ano foi o ano que começou a ter o Brasileiro de Escolas. Foi a primeira edição do Brasileiro de Escolas, que não sei nem se tem mais, mas na época Tem. era no CEPEL. E eu fiz esse primeiro brasileiro. Então eu lembro que a gente, para fazer equipe, era uma época que tinha muita gente, a gente fazia seletivas para a equipe do Rio, no Ferrarês, no Polo, nesses clubes assim do estado do Rio. E era muito legal, porque aí já é quando você começa a entrar nessa coisa de competição, aí eu fiz meu primeiro campeonato carioca, meu primeiro campeonato brasileiro, você já começa a ter um gostinho das coisas que vão vir aí pela frente, né? Mas é Ah, isso, cada bacana. coisa no seu momento. Claro, com certeza. Gente, olha só, a gente está com uma caixinha de perguntas aqui, é só clicar na interrogação. Eu já abri, tem um monte delas copiadas, tá? Se vocês quiserem continuar a fazer pergunta para o Thiago. É mais fácil mandar ali, porque às vezes a gente está lendo comentário muito rápido aqui, foge alguma coisa. E aí eu anoto para a gente fazer no devido lugar, senão a gente fica indo lá, voltando. Thiago, outra coisa, qual a importância que você vê hoje do incentivo da sua família quando você começou e hoje na carreira que você tem, no ponto que você tem, qual a importância desse incentivo para você? Ah, total, né, Carol? Assim, é muito, muito importante. Primeiro que é um esporte é um esporte que tem um custo alto, né? Então, assim, Uhum. você querendo ou não, principalmente nesse início, você tem que ter o apoio, você tem que ter alguém para que possa te ajudar com isso. Acho que é uma coisa também que vai evoluindo, você começa ali na escolinha e tal, não é uma coisa, não é uma coisa, é uma coisa que é possível de ser feito sim, é viável, mas você precisa desse apoio da família. E além do que é uma coisa que você depende muito tempo, né? É muito, você tem que se dedicar muito, você gasta muito do seu tempo e você precisa, para mim que era muito criança, eu dependia totalmente dos meus pais para me apoiar, para me levar para ir, para me trazer daí para pegar na escola e tal. Então, assim, foi total. E aí eles, meus pais, apesar do meu pai ser profissional, minha mãe sempre gostar muito, eles nunca me obrigaram, nem nada do tipo, assim, isso aí foi uma coisa que eu quis fazer. Mas a partir do momento que eu comecei, eles me incentivaram demais. E aí aí eu realmente devo tudo aos meus pais, principalmente a meu pai aí, que depois foi abrindo outras portas para mim, que foram me possibilitando eu realmente conseguir alcançar o que eu alcancei. Então, desde de me conseguir cavalos para mim, até me apoiar me apresentar para outras pessoas. Então, assim, tudo eu devo e agradeço aí ao apoio dos meus pais até hoje, né? Ah, bacana. Deixa eu te fazer uma pergunta. Ainda da parte da infância, tá? Pode pegar até Tá, época de mirim e tudo. Eu acho que você foi um cavaleiro que passou por várias categorias de base, né? As passei. categorias da CBH. Você fez o Campeonato Brasileiro de Escola, que você falou. Sim, Fala para o pessoal que está aqui qual foram as categorias de base que você saltou. Até hoje, você hoje já é sênior, né? Mas você isso. competiu em todas elas? Fala um pouquinho para Fiz. gente. Fiz, eu comecei ali, assim, não, de novo, foi no momento que eu quis começar, não teve nada a ver com pressão
ou ter a hora certa. Eu acho que cada pessoa tem o seu momento e tem sua vontade. Isso você pode começar mais cedo, mais tarde. É um esporte que te possibilita fazer com todas as idades, dependendo do seu objetivo, né? Mas eu realmente tive ali o start, a vontade de começar bem no momento que me possibilitou fazer todas as categorias. Então, assim, eu fiz bem certinho mesmo. Eu fiz um tempo ali de escolinha, depois eu fiz um ano de iniciante ali, 60, 80. Depois fui para mini mirim, que hoje em dia eu acho que é... Não, é mini mirim ainda, né? 1 metro. É, Depois, tem o mini-mirim. depois eu passei para 1 metro, fiz um ano de infantil, pré-mirim hoje em dia, 1,10 m. Aí fiz 2 anos de mirim, 1,20 m. Do mirim eu fui direto para o júnior. Eu fui do mirim do 1,20 m, eu fui para 1,40 m. Na época, essa categoria de pré-júnior era uma categoria que estava começando ainda, assim, existia o juvenil, que era o 1,25 m, mas não era uma categoria tão relevante quanto é hoje em dia. Na época não tinha nem sul-americano, não tinha essas coisas. Então, assim, eu quis ir do mirim para o júnior, o que é uma besteira hoje em dia. Acho que as categorias estão aí para você fazer, né? Mas enfim, Claro. eu fui do Mirim para o Júnior, fiz 4 anos de Júnior até meus 18 anos, depois eu fui para o Young Riders, que aí já é praticamente a altura das provas de sênior, né? Fiquei no Young Riders até o 21 e aí depois foi quando eu comecei a competir como sênior mesmo. Ó, Mas a eu tive, Erika Sportella tá. Você teve como fazer todas as categorias de base, pela idade que você sim, começou, né? sim, A sim. Erika Sportiello está lembrando aqui, medalha de bronze no Campeonato Brasileiro de Mini Mirim, por Isso. equipes. A Érica foi muito presente nesse meu início também, porque o Ive, ele dava aula para uma menina que saltava comigo chamada Sofia Klein, e Ah, montava no Marapendi. Então a Érica acompanhou demais esse meu início, que era junto com ela, levou a gente, essa molecada toda, para fazer uma clínica no CEPEL com o Vitor 1 ano, eu, Sofia, né, com Giovanna De Biasi, Lucinha Rivas, o pessoal todo. Então a Érica acompanhou bem mesmo, assim. presente. Tiago, um cavalo inesquecível da sua infância. Da minha infância, ah, É, pode cavalo, pegar até a categoria de Mirim. Vamos lá, pode agrupar até é, Mirim, porque depois de Mirim já passa para eu cavalo acho que mais. eu acho que o cavalo, assim, desse meu início, o cavalo que realmente veio e fez a diferença foi quando eu já estava quando foi justamente nessa virada do 1,10 m para 1,20 m, que é aí que o Antônio falou, foi quando eu comecei a montar a Áquila, que na época era uma Áquila. égua, a Áquila Murena, era uma égua que meu pai montava e saltava as provas mais altas, as provas intermediárias, ali até 1,40 m. Ela já estava com uma certa idade, e aí, um dia eles estavam pensando em aposentar ela, eu montei ela um pouco para dar um salto, saltei muito bem. A égua já era do Chiquinho Brandão, então foi aí que eu também comecei a minha relação com o Chiquinho. E ele falou: Ah, você não quer ficar um pouco com ela aí, já que eu ia aposentar? E aí eu comecei com ela. Então aí foi a égua que realmente mudou e começou todo essa parte essa parte mais séria do hipismo. Então foi a Áquila que eu peguei, fiz 2 anos de mirim com ela também, até ela machucar e aposentando. Tá viva até hoje lá no paddock, tem a minha idade, Sério? tá, ela tem 28, Quantos anos? vinte Vinte e e oito oito. É, Nossa. Então a Áquila te deu muitos títulos, né, até essa categoria que você muito, saltou com ela. muito. A Lembra de Áquila, assim, algum assim mais importante nessa parte então, da eu, infância? a Aquila eu saltei tudo com ela. Eu saltei, putz, eu saltei, eu acho que todos os concursos que eu fui na época, que foi quando eu comecei a ir para concurso fora do Rio e tudo, eu ganhei Copa São Paulo, ganhei Agromen, ganhei Copa Cepel. Então foi o meu primeiro cavalo de concurso, assim mesmo. Até então eu saía do Rio para saltar brasileiro, mas não tinha esse hábito de saltar concurso. E ali quando você vira para o Mirim, começa a ter essa coisa de sul-americano, né? Sim, Então você começa a ter que sair para a seletiva de sul-americano, então é quando você realmente começa a sair mais para concurso. E então foi, cara, uma época que eu ganhei muito, assim, eu não tive muita sorte com um brasileiro com ela, porque um brasileiro foi muito longe, ninguém do Rio foi. Também a gente cheguei a classificar com ela para 2 sul-americanos, apesar de não ter ido, porque na época eram em países que tinha barreira sanitária, alguma coisa assim. que Mas dificultava muito, né? o pessoal do Brasil não foi.
Mas, assim, meu título mais importante com ela foi quando eu ganhei o FEI Tigre no Agroman em 2004, que me possibilitou assaltar a final é um Mundial de Mirim, né, na Califórnia. Então eu ganhei com E ela. aí, Foi uma, como é que foi? foi uma experiência incrível, porque assim, eu saltei o Agroman, eu nem sabia muito o que que era esse feitio, né? Eu fui lá saltar como um concurso normal e depois que eu ganhei que eu fui entender o que que era, que me explicaram, que na verdade você tem é o mesmo percurso com as mesmas dimensões que é realizado em todos os países. E aí Ao você pega mesmo tempo, ao, né? ao Mesma mesmo hora. não, ao mesmo tempo É não, um... mas assim, num período ali de 1 e 2 meses. E aí eles pegam os 32 melhores resultados do mundo e você salta essa final que é cada ano num país do mundo. E eu classifiquei, fui para essa final na Califórnia. E eu não só classifiquei, como na verdade eu fui o mais rápido do mundo inteiro. Também coisa que eu só fui saber lá, porque quando eu entrava, na verdade as pessoas iam, porque lá na ordem de entrada tinha sua classificação para essa final. E aí as pessoas iam me perguntar, você foi o primeiro, você foi o primeiro, eu nem entendi, eu era muito criança, assim. Eu fazia, eu gostava muito, mas eu não entendia muito bem ali o tamanho das coisas, sabe? A E magnitude que a, era a aquilo, né? magnitude que era. Então, assim, eu acho que foi nesse ponto ali que eu comecei a falar, cara, acho que, tipo, o negócio realmente é maior, é mais sério do que eu tava achando. E aí aí depois, aí quando você já vira júnior, claro que é muito mais fácil de entender, porque você já tá saltando 1,40 m, né? Mas eu acho que esse foi É, o momento de virada para mim, assim. que te marcou mais nesse Sim, começo da tua infância. sim. Perguntaram aqui quantos anos você tinha, tua irmã respondeu 12. Tua irmã não, tua mãe respondeu Eu 12. tinha, em 2004, eu tinha 13, no meu primeiro ano de Mirim. E me diz uma coisa, você lá na Califórnia, com um bando de gente diferente, falando inglês, a sensação antes de entrar na pista? Como é que ficou o coração, nervosismo? Como é que foi tão novo lidar com tudo isso? Nossa, realmente, era incrível, porque você foi lá num lugar na Califórnia, numa pista imensa, uma pista de grama, e é um concurso que você tem um dia ali para se adaptar com o cavalo que você vai saltar. É uma coisa muito bem organizada, assim. Eu fui com o meu pai só, meu pai essencial, como sempre, foi ele que pegou e montou o meu cavalo no primeiro dia para para dar uma arrumada nele e tal. Mas assim, quando você entra desde o início, assim, quando já logo no primeiro dia tem um desfile das nações, então cada cavaleiro com a bandeira do seu país e tem um desfile na pista inteira, você já fala, cara, isso aqui realmente é outra coisa, né? Aquele Mas friozinho na barriga. isso, mas foi incrível, foi uma sensação maravilhosa. E, Thiago, peraí que ficamos sem som com você aqui agora. Ah, voltou. Tá me ouvindo? Alô, Thiago? Conexão do Thiago deu uma. Vamos esperar um pouquinho aqui. Oi, Voltou? voltou. Voltou, voltou. Agora, deixa eu te falar. Explica para o pessoal que está aqui, porque para esse campeonato na Califórnia você não saltou com a Áquila, né? Não. Você saltou com K. Então, explica como é que funciona para o pessoal sentir que a pressão é muito maior, né? É um esquema bem legal que eles fazem, até são 32 pessoas que saltam essa final. Então são 16 melhores do resultado do mundo e os 16 melhores do país que vai sediar a edição, cada ano é num país. E cada um dos 16 meninos que vai saltar do país mesmo tem que levar dois cavalos, um para ele saltar e um para ele emprestar. Uhum. E o que eles fazem de legal, assim, para não deixar que uma pessoa leve um bom para ele e um ruim para emprestar, é que eles sorteiam na hora. Então, nem a pessoa que está levando do país sabe que cavalo ele vai saltar dos dois que ele levou. Então, isso obriga os meninos Bacana. a levarem cavalos bons, porque são os cavalos que eles podem competir. Então, no primeiro dia tem um sorteio, aí se sorteia lá quais cavalos que cada cavaleiro de fora vai montar. E aí você tem um dia para fazer um treino. Você pode dar, se eu não me engano, são 7 saltos com o cavalo, fica lá um juiz marcando. Só 7. Só sete, só sete. E aí você tem um dia lá para conhecer o cavalo e depois aí começa o concurso já. Tem uma adaptação e aí começa. Então, realmente, é aquela nata da nata, se você não estiver montando no fino,
né? Sim, Porque fica bem mais difícil para todo mundo. não, fica, e assim, realmente são, por ser essa coisa da classificação, são muitos cavaleiros muito bons, assim, os meninos que saltaram Fate comigo. Inclusive, quem ganhou o Fate no ano que eu fui foi o Daniel Bluman, que hoje em dia salta pela colombiano, salta por Israel, mas já foi para várias Olimpíadas e tal. Então, assim, é muito, muito menino bom lá saltando. E aí eu lembro também que, como, assim, um pouco antes de ir, já para me preparar para isso, como eu peguei lá 2 semanas antes, meu pai lembra que pegou todos os cavalos de todos os alunos dele e falou: "Ó, você vai treinar aqui para montar cavalo diferente." Então eu peguei lá uma semana e no mesmo dia eu montei 10 cavalos diferentes, eu montava e botava para saltar o percurso, montava para saltar o percurso. Então ele fez isso para já me dar uma preparada, porque quando você tem a cidade, não é tão comum você montar vários cavalos assim. Claro, com Então, geralmente certeza. você tem o cavalo que você está lá acostumado, que é o cavalo que você pega e que você salta. Então ele fez isso já para eu ver como que eu ia já ter que dar uma improvisada e deu certo, foi ótimo lá, o concurso foi super Ó, bom, estão porque fazendo uma pergunta aqui. Você usa algum amuleto de sorte nas competições? Ou usava? eu tenho umas coisinhas que geralmente eu levo no meu bolso, assim, que ou ficam amarrados na cabeçada dos cavalos e tal, eu levo no meu bolso, isso aí é superstição mesmo. Vem cá, agora eu vou fazer a pergunta que eu vejo de vez em quando. E aquele abraço do seu pai antes de entrar na pista e aquele beijo? Faz a Isso, diferença quando isso, não tá ali? isso já virou rotina. E aí, quando eu vou entrar na pista, eu É. sempre chamo ele e falo com ele antes de entrar. Isso aí, sempre que ele tá, é importante. Então faz uma diferença se de repente ele não tiver ali, dá uma É, bambeadinha ou. hoje em dia, assim, a maioria dos concursos fora que eu vou, ele não tá, né, assim, porque geralmente eu vou para muito para São Paulo, Curitiba e tudo, ele hoje fica mais aqui no Rio, até cuidando dos cavalos que não foram, montando os outros cavalos. Mas no Rio, quando é na hípica e tal, mesmo quando eu vou entrar na pista e vejo que ele está longe, eu chamo ele, que já é o que o Antônio falou, que mania cada um tem a sua, né? É verdade, né? Estão perguntando, a gente pergunta. Tiago, vem cá. E você, como é que lida? Porque a gente sabe que no nosso esporte a gente mais perde do que ganha, né? Como é que Exatamente. você lidou, você lida com essa frustração? Porque pequeno a gente sabe que criança tem suas manias, tem uns que às vezes sai brigando, xingando, batendo no cavalo, que não é legal. Mas como é que você lidou com isso como pequeno e como é que você lida com a perda hoje? Uma prova, de um campeonato? Ô, Carol, assim, por ter crescido ali numa família já envolvida no meio, é uma coisa que sempre foi minha realidade, né? Até acompanhando, é, acompanhando o esporte, mesmo antes de participar, é uma coisa que você sabe. Ele é um esporte que é o que você falou, a gente ganha muito mais do que. A gente perde muito mais do que a gente ganha. E mesmo quando a gente está muito bem, no dia seguinte a gente pode. Não, é uma coisa que não é previsível, né? Não é 2 mais 2 é igual a 4. Não. Então, assim, é uma coisa que eu sempre tive na cabeça e sempre soube como lidar. Então, ali desde a minha infância, claro que teve provas que foram muito boas, mas sempre tiveram provas não tão boas, provas ruins também. Então, assim, sempre meu pai também foi muito importante nisso para poder me ensinar, me botar para cima, e, pô, cabeça erguida, faz parte, ali você no início, quando você vai mal, você fica cheio de vergonha, não quer sair da cocheira, não quer ir pro meio do clube e tal, e para com isso, levanta a cabeça, vamos embora, faz parte, cabeça erguida sempre, é uma coisa que a gente tem que se não aprende, acho que em todo esporte, mas nesse então, que se não é uma coisa que você entra e que você aprende a lidar de uma forma positiva, e saber que essa derrota você tem que olhar para ela e ver e usar isso para crescer e para melhorar, você não consegue ir em frente. Então, assim, a coisa mais importante é você ver o que aconteceu e você ver o que você pode fazer para que não volte a acontecer, apesar do que vai voltar a acontecer muitas vezes. Mas Sim, tentar é sempre, verdade. tentar sempre tirar uma lição disso, né? É, Com e, certeza. e, e foi isso, assim, e mesmo durante ali, quando eu era mirim e tal, muitas coisas aconteceram de sul-americano ser chamado e o cavalo machucar na véspera e tal. Então é uma coisa que você realmente lida muito com
com esses altos e baixos, assim. Então, assim, é uma coisa que você vai aprendendo com o tempo mesmo. Ao longo do para você é o seguinte, que hoje você acaba vendo, tá? Tô falando da parte de escola, de criança, que tem muita criança que não tem amor pelo cavalo, né? O cavalo está ali só como objeto e a gente acaba dependendo muito deles também numa competição, né? Que tipo de dica você pode dar para essas crianças que de repente são violentas, que são agressivas com o cavalo, apesar de saber que a gente não faz nada sozinho, a gente depende deles. Que tipo de dica você pode dar para eles? Assim, esse é um esporte que você depende 100% do seu cavalo, assim. Não é diferente de um surf, de um ciclismo, que você termina e guarda a prancha, guarda a bicicleta, o cavalo ali faz parte tanto quanto você, quiçá mais, ali, ele tá ali junto. E você E você precisa dessa conexão. É um esporte que você só consegue ir para frente, só consegue evoluir e tal, se você realmente tem essa conexão com o seu cavalo. É uma parceria, é uma relação que você desenvolve ali. Então, então assim, se você não cria essa relação, você não consegue ir para frente, você não vai conseguir, você vai chegar num ponto que você não vai conseguir evoluir. E se você não A tem cooperação, né? Exatamente, porque assim, você tá ali tanto fazendo, você tá ali fazendo pelo seu cavalo, tanto quanto ele está fazendo por você. E muitas vezes você vai precisar que o seu cavalo te ajude. Isso faz parte. Às vezes a gente ajuda eles, mas na maioria das vezes eles que precisam ajudar a gente. Então assim, se você não desenvolve essa relação, se você não tem essa parceria, essa amizade com o seu cavalo, é muito difícil você conseguir chegar em qualquer lugar. Então assim, é um esporte que a base dele, para mim, o mais importante é essa relação com o animal. É o amor que você tem ali. Isso foi uma coisa que eu aprendi desde cedo, porque meu pai é um cara que tem muito essa relação com os cavalos e respeita demais os cavalos. Então foi uma coisa que eu sempre tive muito próximo. Inclusive, eu comecei a trabalhar, a montar, porque eu gostava dos cavalos, do animal. Então, assim, você pode até começar porque você gosta do esporte, não o cavalo, mas assim, é muito difícil você conseguir ir para frente e evoluir se você não vê que você precisa desenvolver isso. E assim, a relação com o animal é tudo nesse esporte. Então, É verdade, você está 100% certo, porque hoje a gente vê de vez em quando, né? sim, Mas é aquela coisa, veio do berço esse ensinamento e que sim, bom, né, que a gente vê a diferença hoje. sim, Olha sim. só, fizeram a seguinte pergunta: você tem alguma rotina de treinos mentais para lidar com a pressão nas competições? Você faz algum trabalho yoga, você medita, você faz alguma coisa assim? Então, Carol, eu gostaria de ter mais, para te ser sincero, sabe? Chegou em algum momento ali que eu senti falta de ter alguma coisa para me ajudar a me concentrar mais e tudo. É uma coisa que eu tô desenvolvendo ainda, mas eu tenho as minhas rotinas, assim, sempre antes da competição, algum tempo antes da prova, eu paro, eu gosto de ficar num canto sozinho, pensando ali, concentrado. Não gosto também de ficar muito tempo antes pensando na coisa, senão você acaba que você fica ali muito tempo matutando aquela coisa na sua cabeça e acaba Muito ansioso. muito, aí você acaba ficando muito ansioso, principalmente em competição importante. Então, tipo, eu tento ao longo do dia me distrair. Eu sempre tenho que ir de manhã, monto os cavalos e tal, mas eu tento ali também não ficar muito com a cabeça só pensando naquilo também. Então, ali eu tento fazer alguma coisa, tá, conversar e tal, tá ali um pouco com os cavalos. E ali quando chega ali uma hora e meia, 2 horas antes da prova, aí sim é o momento que eu paro, sento. Geralmente é quando eu vou trocar de roupa e aí eu fico realmente concentrado no que eu vou fazer mesmo. Ah, Mas legal. E eu, me mas diz eu, uma coisa aqui. mas eu acho isso Hum. muito importante. Eu acho que como eu falei, é uma coisa que eu gostaria de desenvolver mais. Eu tenho do que eu fui fazendo e vendo o que dá certo para mim. Mas eu acho que é fundamental porque esse é um esporte, acho que como muitos outros e quase todos os outros, que depende muito da sua concentração ali, porque um lapso de meio centésimo de segundo que você se desconcentra e faz uma coisa errada ali, pode ser a diferença entre ir bem e mal e fazer uma falta, né?
Não, você vê, eu não sei o hipismo, tá? Mas já tem vários esportes, inclusive olímpicos, já tem cidades que fazem um treinamento literalmente mental com esses alunos, com esses atletas, focando isso, porque é tudo ensinamento, é tudo treino. Sim, Então é sim, bacana, porque você tem, e realmente a resposta que você tem, o feedback é muito bacana, sim. entendeu? Não, Me diz uma eu acho coisa, muito importante. dizem que faz uma diferença enorme, que o resultado final dos atletas aumenta demais. E os pais também, em alguns lugares, os pais também entram nesse treinamento, porque os pais, querendo ou não, você ter a sorte do seu pai ser do esporte, sua mãe acompanhar isso tudo, então não põe as frustrações e não acaba atrapalhando, porque tem muitos atletas que têm Não, problema no é, desenvolvimento isso é por muito conta da importante. interferência dos pais, né? Isso é muito importante, assim, porque principalmente quando você começa mais novo, que nem eu comecei, como a gente falou mais no início, a questão dos pais está muito presente ali. Então, se os pais não são pessoas que apoiam e que dão espaço, que motivam, botam o filho para cima, confiam nos professores e deixam os professores trabalhar e tal, é muito difícil. Assim, tem muito aquela coisa do pai sempre achar que o filho é o melhor do mundo e cobrar isso do filho e que se não tem os resultados que eles esperam o que eles gostariam deles ter, que eles botam no filho, já é um problema. E, cara, isso, toda vez que eu vi isso com amigos meus que tinham esse tipo de. Cara, isso dá errado, não vai para frente. Então, assim, é muito importante esse apoio dos pais, esse espaço dos pais para deixarem os professores trabalharem, porque são os professores e os profissionais que entendem e sabem como que tem que fazer. Então, assim, essa confiança é muito importante. O que mais tem também é de pessoa que entrou no esporte ontem, começa a ver a coisa, já começa a achar que começa a dar aula para os professores. Isso não pode acontecer. Isso você tem que, se você está trabalhando com um profissional, você tem que confiar no que ele tá falando. Então, assim, esse apoio dos pais é muito importante e se for feito de uma maneira negativa ou com muita cobrança e tal, é muito prejudicial ao atleta. Ele acaba trabalhando no desenvolvimento da criança futura, né? Não, Tiago, deixa eu te falar, totalmente. sua câmera tá parecendo meio borradinha. Não sei se pode ser alguma coisa, tá meio. No meu tá parecendo assim, eu não sei se tá parecendo no do pessoal, mas pode ser questão de conexão. Deixa eu te falar um negócio. A gente está com 40 minutos aqui, não tem problema nenhum. Se a gente chegar perto de uma hora, eu vou encerrar, salvar para a gente começar de novo, tá? Tá. Agora perguntaram aqui o seguinte: você já competiu contra seu pai numa prova? Como é que foi lidar com essa pressão? É, bastante, Carol. Assim, acho que depois, quando você, estão falando aqui que a tela tá embaçada mesmo. Mas pronto, A tua tela está parecendo embaçadinha. Deve ser a câmera, não? eu acho que é a conexão, porque Pode ser. para mim ela tá direito aqui. Deixa eu- Tranquilo. Mas que eu tava falando, bastante. Chegou num ponto que começou a acontecer muito, mas normal assim também. Logo que, claro que nas primeiras assim você fica com mais emoção e tudo, mas é uma coisa que você aprende no esporte. Esse esporte você tem o benefício de você poder continuar fazendo ele em alto nível durante muito tempo, né? Então o que mais tem é gente mais jovem competindo com um cavaleiro mais experiente. Isso, apesar de eu já estar saltando essas provas mais altas há algum tempo, já ter bastante resultado, eu ainda sou muito jovem, talvez eu acho que um dos mais jovens das provas que eu salto. Então, assim, é uma realidade que você aprende e você tem que estar sempre vendo esses caras melhores e mais experientes para estar sempre aprendendo com eles. Eu sempre fui um cara que gostei de ver, gostei de sempre estive na beira da pista olhando o treino das pessoas, olhando a prova das pessoas. Então, assim, eu acho que todo mundo sempre tem alguma coisa para te acrescentar, converso com todo mundo, peço opinião para todo mundo. Então, eu acho que principalmente quando você é jovem, quando você está começando, você tem que pegar essas pessoas aí mais experientes e se espelhar nelas. Isso é verdade. Isso realmente, você tendo a mente aberta, você ganha mais, né? É aquela Sim, coisa, a gente nunca está aqui porque sabe tudo, a gente está sempre acrescentando coisas e a gente vai filtrando.
Vamos lá, vamos pular para os dias de hoje, tá? Essa questão de isolamento, de Covid, como é que está sendo a rotina de vocês equestre com essa questão do Covid, que a gente está com todas as competições paradas, né? Mas como é que está sendo essa dinâmica de vocês de manter o trabalho dos cavalos? Como é que vocês estão trabalhando? E, Carol, os cavalos, os meus cavalos, eles foram todos para a serra, né? Eles ficam lá no paddock, lá onde o Chiquinho, o Brandão, tem, tem casa. Então, assim, a gente tem essa oportunidade de mandar os cavalos para lá e que lá eles ficam soltos e tudo. Para a cabeça deles é sempre muito bom, eles gostam muito de ficar lá. Mas a gente segue trabalhando porque os cavalos precisam trabalhar e dois, porque a gente nunca sabe quando que isso vai, deve demorar um pouco, Vai mas isso, voltar? quando isso vai voltar, né? E quando eles voltarem, eles têm que estar prontos para já poderem recomeçar o ano. Isso aconteceu no momento que os nossos cavalos estavam prontos para iniciar o ano, então assim, antes, uma coisa de uma semana a gente ia ter a abertura da temporada aí na Hípica e depois já iam começar os concursos fora, em São Paulo, Curitiba, o XTC e tudo. Então, assim, infelizmente foi no momento que os nossos cavalos estavam muito bem prontos para começar o ano, mas aconteceu e agora a gente tem que ficar em casa mesmo, se cuidar, todo mundo fazer sua parte, mas os cavalos seguem trabalhando. A gente tem lá as pessoas que montam eles lá no dia a dia, o meu pai está indo lá também, o Rodrigo está indo lá também, eu vou lá também 2 vezes por semana. E a gente tenta sempre dar e mexendo eles para manter eles em forma. Pula lá eles uma vez por semana todos, ou de 15 em 15, dependendo do cavalo, quando já é mais experiente. Mas a gente tá mantendo eles em forma para o momento que isso voltar, eles estarem prontos para retornar às competições. E Thiago, me diz uma coisa, hoje, bom, já não é hoje, um certo tempo para cá, você é um cavaleiro de grande prêmio, de provas altas, provas internacionais. Como foi fazer parte da equipe do Chiquinho Brandão, do staff todo que vocês têm hoje trabalhando com vocês? Como é que é isso no coração? Como é que foi a emoção de entrar, de estar nessa vida que você tem hoje de cavaleiro de grande prêmio? Um menino tão novo, como você falou, de 28 anos, né? Como é que foi isso aí? Carol, foi uma coisa que aconteceu um pouco natural, né? Assim, porque foi uma coisa que a gente que construiu, que a gente plantou, meu pai plantou lá atrás e a gente foi desenvolvendo. Então, assim, hoje, quando você olha e vê, pô, tem lá o Thiago com 5 cavalos de grande prêmio, o Rodrigo com 5 cavalos de grande prêmio, o Júlio, 10 cavalos, todo mundo e tal, não sei o que, você imagina uma coisa muito grande já, e realmente se tornou uma coisa muito grande. Mas assim, é como eu peguei isso do D0, meu pai então nem se fala, então foi uma coisa que a gente construiu com o tempo. Então a gente foi uma coisa, foi muito trabalho envolvido nisso e foi muito suor de todo mundo, muito investimento do Chiquinho. A gente, como eu te falei, começou lá atrás, meu pai já trabalhava para ele há mais tempo ainda, mas a minha relação ali começou quando eu comecei a saltar a Áquila, que era dele. Mais para frente um pouco eu comecei a saltar o Amigo, que também era dele, meu pai saltava, meu pai me passou. Meu pai, assim, ele sempre teve muito essa experiência dele construir os cavalos para ele mesmo. Então, os cavalos que meu pai saltou foram cavalos que ele pegou novos e produziu até chegar a esse nível de grande prêmio. E quando eu comecei a chegar nessa altura, ele começou para me incentivar a abrir mão dos cavalos que ele tinha e passando para mim quando ele achava que era o momento certo. Então, eu peguei o Amigo, que foi o cavalo que eu saltei ali júnior. Depois, mais para frente, ele me passou a Oceana. Então, assim, em paralelo o que eu ia subindo, o Chiquinho começou a investir em cavalos jovens junto com meu pai. Então, assim, foi um investimento ali do Chiquinho junto com o trabalho do meu pai, até o momento que a gente foi evoluindo, evoluindo. Depois, mais tarde, um pouco veio o Rocco, que foi meu primeiro cavalo realmente melhor, assim, de grande prêmio. Foi um cavalo que eles compraram aí do Dr. Roberto Gessurum quando tinha 4 para 5 anos. Comecei a montar ele quando ele já tinha uns 8 anos. E aí, até que em algum momento ali por volta de 2012, a gente conversando junto, eu, Chiquinho e meu pai, o Rocco tinha machucado ali no momento a gente tinha conseguido a vaga para saltar o Atinonasses, que era o concurso na Hípica aí, o concurso mais importante da América Latina. Então foi incrível quando a gente conseguiu essa vaga, mas ao mesmo tempo horrível quando o cavalo machucou na véspera, então foi um banho de água fria.
E Aquela frustração que a gente perguntou antes, exato, né? foi aquela montanha russa, assim, tipo, eu não De acreditava emoções. que eu tão novo, na época eu devia ter lá 19 anos, ia poder saltar uns 5 estrelas, um concurso desse, com os melhores cavaleiros do mundo. Cheguei a fazer inscrição, receber tudo, a Érica tá aí também vendo, ela também acompanhou isso, e o cavalo machucou, então assim, foi horrível, horrível, horrível. Mas ao mesmo tempo a gente sempre tenta tirar uma coisa positiva, e foi aí que realmente o Chiquinho viu que se a gente quisesse fazer o esporte num outro nível, a gente precisava de ter mais cavalos e investir numa operação maior. Então, a partir daí, a gente foi para a Europa, comprou os primeiros cavalos, sempre cavalos jovens que a gente construiu. Então, a gente foi lá, trouxe os primeiros cavalos ali de 5, 6 anos. E daí as coisas foram caminhando até o que se tornou hoje. Mais para frente um pouco o Rodrigo veio aí, entrou na equipe, é um cara que eu só tenho a agradecer também, que me ajuda demais, que me ensina muito. E aí cocheira, cavalos muito bons, graças a Deus. Mas é isso, graças a muito trabalho, assim. Quem vê hoje, eu acho que não tem ideia do quanto trabalho tem por trás disso, sabe? Quanto investimento tem no Chiquinho, só tenho que agradecer ele, mas muito trabalho de todos Claro. nós, e muito tempo, assim, porque todos esses cavalos que a gente salta são cavalos que a gente comprou novinhos, então foram cavalos que a gente apostou lá atrás e deram certo, sabe? Chegaram, a E gente teve. voltando, Pode e falar. voltando a falar, né? O seu pai também tem muita importância nisso, né? Porque seu pai acaba fazendo os cavalos para você, né? Então Total, total, é total. aquela coisa de família, planejamento que você falou, não é uma coisa de uma hora para outra. Então a Não, pessoa tem não que ter é. uma base, E igual a quando, construção do prédio. total, e quando você chega nesse nível, você comprar um cavalo de grande prêmio hoje é assim, é muito dinheiro. É muito dinheiro. Então, assim, ou você está com algo tem muito dinheiro, tem um patrocinador muito forte que esteja disposto a realmente gastar esse dinheiro todo, ou você planta e constrói, foi o que a gente sempre fez. A gente escolheu os Bacana. cavalos novos, apostou nos cavalos e teve muita paciência, muito tempo e muito trabalho, mas paciência, assim, porque com um cavalo novo não adianta você querer apressar, não adianta querer que ele fique pronto antes da hora. Você tem que dar o tempo, igual criança, assim, né? Você tem que dar o tempo Justamente. dele amadurecer e fazer o trabalho bem feito, claro, que é muito importante, muito difícil, principalmente quando você está montando um cavalo novo. Mas é isso, é muito tempo ali E até os cavalos até virarem eles de fato. chegar num ponto. E vem cá, Thiago, desses cavalos todos de grande prêmio, tá? Que você teve até hoje, que você tem. Qual deles você bate coraçãozinho mais forte? Ah, Carol, eu sou muito apegado a todos os cavalos que eu monto. É o que eu falei desde lá do início, eu desenvolvo uma relação com eles mesmo, sabe? Acho que cada cavalo ele tem sua qualidade, cada cavalo tem uma especialidade e um uso e tudo, mas para mim, são todos, eu gosto de todos. Mas assim, os cavalos que realmente tiveram uma coisa especial na minha vida, primeiro foi o Rocco, né? Porque foi o meu primeiro cavalo realmente, cavalo de grande prêmio mesmo. Foi o cavalo que eu fui campeão sul-americano de Young Rider, e fiz meus primeiros grandes prêmios. E estava saltando aí até ano passado, né? Porque a gente aposentou ele no final do ano, aí No na última, Internacional do Rio. no final do ano na hípica. Então, assim, foi um cavalo que eu saltei de 8 aos 18 e que meu pai montava desde os 4. Então, é um cavalo que passou, pô, me ensinou tudo que eu sei hoje, tudo, tudo, tudo. Eu ainda sou muito novo, tenho certeza, e se Deus quiser, muitos outros cavalos vão vir, mas foi meu primeiro cavalo, e um cavalo realmente muito importante para mim. E acho que isso é um cavalo que se eu pegasse ele hoje em dia, ia me dar ainda mais alegrias, porque assim, eu era muito novo e muito inexperiente quando eu comecei a saltar ele. Então, assim, devo muito a ele. E depois veio o Suki, né? Que aí sim realmente foi o meu cavalo já com mais experiência, mais bagagem um pouco aí do que eu já tinha pego do Rocco, já mais rodagem, mais ali mais maduro um pouco. E aí foi o cavalo que eu realmente comecei a ter os resultados nos grandes prêmios e nas provas importantes. Então acho que são esses dois aí.
Ah, bacana. Eu gosto do SUC. Quando o SUC passa, é aquela coisa assim, para o trânsito, hello, eu sou o SUC, porque não tem como, né? É, Tiago, me diz uma ele tem coisa um aqui. fã-clube grande. Não, como você também, tá? Agora Eu que eu sou vou falar é porque presidente, eu sou mandaram a presidente. perguntinha, mandaram um comentáriozinho aqui na interrogação falando assim, olha, Tiago, você tem muitos fãs, tá? Que exemplo você pode dar para os seus fãs que estão te assistindo hoje? Eu acho que Fica é com isso que a vergonha, gente, não. não, eu acho que é isso que a gente já falou, Carol. Assim, é um esporte que é um esporte que depende de muita dedicação e que a gente perde muito mais do que a gente ganha. E então a gente tem que estar sempre de cabeça erguida e trabalhando. E assim, é um esporte que às vezes você está lá em cima, às vezes você está lá embaixo, e você não pode se deixar desmotivar, porque isso vai acontecer muito ao longo da sua carreira. Seja como amador, seja como profissional, seja o que for, vai ter sempre fases boas e fases ruins. Então você tem que estar sempre lá preparado para evoluir, para passar por essas. E então se dedicar e tá sempre confiante e fazer assim, fazer com alegria, porque acho que às vezes eu vejo muita gente que ali vai entrar antes da prova branco, com a boca branca, sem conseguir respirar, morrendo de medo. Eu acho que assim, o medo é normal, todo mundo tem, todo mundo fica um pouco nervoso. Eu inclusive acho que quando eu vou saltar os grandes prêmios mais altos, que quando eu fico mais nervoso é quando eu me concentro mais. Acho que faz parte, mas é uma coisa que você tem que fazer por prazer, assim. Se você está saltando 1,30 m e está morrendo de medo, cara, salta 1,20 m, de repente salta 1,10 m, que seja. Essa coisa da altura é uma besteira. O importante é você fazer com alegria e estar fazendo com E se prazer, sabe? divertir. E se É, divertir. isso Você não está aí, ali com para. certeza. Não tem que passar perrengue, não tem que passar aperto. Você tem que estar ali se divertindo e isso. E outra coisa também que a gente já falou é valorizar o cavalo, porque assim, sem eles a gente não estaria aqui. Então, assim, eles são muito importantes nisso, estar próximo do seu cavalo. Aqui no Brasil a gente tem uma cultura não tão próxima, né? Porque a gente tem a questão, a gente tem os tratadores, a gente tem uma coisa mais pegar ali o cavalo pronto e montar, mas é muito importante você desenvolver essa sua relação com ele. Claro, você não precisa, estou falando que você precisa ir lá ensinar seu cavalo todo dia e tal, mas você realmente conhecer seu cavalo, porque assim, o dia que você montar e ele não estiver tão bem, ele não vai poder te falar, então você vai ter que sentir isso. Com certeza. Então, estar próximo do seu cavalo e desenvolver essa relação. Tiago, deixa eu te lembrar aqui, gente, olha só, a gente vai fazer o seguinte, eu vou parar a transmissão, porque a gente faz a transmissão de 1 hora, vou encerrar, vou salvar no Stories e a gente já volta com o Tiago de novo, porque senão a gente perde a transmissão, combinado? Porque tem um monte de pergunta aqui, tudo bem por você, Tiago? Tá bom, pode ser sim, Carol. Tá Sem bom, problema. gente? Então, ó, vou encerrar, mas fica aí que a gente já volta, tá? Pera aí, só um pouquinho.